Boa tarde, Nunes. Boa tarde a quem nos privilegia com a sua companhia na hora do almoço aqui no NT Sul. A verdade é que não há mais volta. A tecnologia, a internet, os smartphones, eles já fazem parte da nossa realidade e não vamos nos desvencilhar deles mais de maneira alguma. A verdade é que nós precisamos aprender a conviver com a tecnologia de maneira benéfica. E esse tem sido o maior desafio, principalmente nos lares, em que os mais jovens estão cada vez mais dependentes dessa tecnologia, cada vez mais vinculados à internet, aos smartphones, que parecem uma continuidade do corpo, e, por consequência, as famílias acabam se distanciando. Não bastasse isso, a internet é um solo fértil para todo tipo de cometimento de crimes, de instalação de softwares maliciosos. Então, existe toda uma tecnologia que nos favorece para o conhecimento, para a aproximação daqueles que estão distantes, mas também existe um risco muito grande no uso dessa ferramenta tão importante para vários setores, inclusive para o nosso trabalho. Para tentar clarear um pouco e auxiliar as famílias no manejo desse tipo de relação entre pais, filhos e a conectividade, eu converso agora com a psicóloga Jamile Zin, com quem eu vou buscar informações e orientações para que a gente consiga ter uma convivência pacífica em família, com a tecnologia e com os nossos filhos. Boa tarde, Jamile, muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante e tão necessário. Meu boa tarde, eu que agradeço, me sinto muito honrada em falar desse tema tão relevante nos momentos atuais. A gente aproveita aqui para iniciar essa conversa falando sobre a campanha Quebrando o Silêncio, que é promovida anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo tema este ano também está vinculado a essa realidade digital, né? O uso excessivo de telas traz que tipo de malefício ou de comprometimento para a vida, principalmente das crianças e adolescentes? Porque existe aí também um período de desenvolvimento, de entendimento sobre essas ferramentas e, claro, o desenvolvimento cognitivo também está muito associado ao que pode ser acessado e ao período em que essas telas estão disponíveis para uso. Os prejuízos são inúmeros. Eu poderia aqui ficar muito tempo falando do enorme prejuízo que as nossas crianças e nós, como adultos, também podemos ter, né? Mas eu destacaria 3. Prejuízo no desenvolvimento, prejuízo nos vínculos e prejuízo também na questão de segurança, né? No desenvolvimento, eu vou pontuar aqui bem rápido, a criança pode ter prejuízos, inclusive no desenvolvimento da fala, prejuízos na sua saúde, né? A gente sabe que tem uma relação muito grande entre grande acesso, né, às telas, e aí eu já incluo telas de um modo geral, a obesidade, ao atraso na fala. Se a gente falar também dos vínculos, né, os vínculos familiares, a gente hoje já tem, né, a certeza de quanto isso impacta. Quanto mais tempo na tela, menos vínculos desenvolvidos. E isso significa também a troca, né? A gente vê crianças trocando o relacionamento com os pais e até buscando o acalento, a tranquilidade nas telas, quando isso deveria ser dado, né, dentro de um contexto social, pessoal, familiar, enfim. Você sabe que a gente vê hoje, né, o afastamento de crianças e adolescentes dentro da família, porque se prefere muito mais os contatos virtuais com personagens, com pessoas que nem existem, né? E a gente sabe que o uso excessivo da internet, das redes sociais, faz com que as crianças e adolescentes diminuam a sua condição de compreender as emoções humanas, de desenvolver empatia, né? de disponibilizar tempo de conversas pessoais, porque preferem aquilo que é virtual. E isso, se a gente não resgatar imediatamente, a gente corre um risco muito grande. A gente consegue aqui trazer informações com relação a aplicativos, sites que são perigosos, mas que são desconhecidos para a maioria dos adultos e que transitam livremente entre a gurizada?
Nós temos aí jogos e aplicativos que induz a violência, que induz o acesso a conteúdos extremamente inadequados, inapropriados para pessoas, né, e crianças, adultos, adolescentes, com questão de sexo, né, de formas de elaborar suas emoções. E o interessante é que alguns desses jogos vêm com a apresentação inocente. Quando a gente vê a imagem, o desenho, a figura, né, que esses sites e aplicativos, desses aplicativos, melhor dizendo, são apresentados, a gente olha como se fosse algo infantil, inocente, às vezes com bonecos, com figuras infantis. Mas quando a gente vai entrar, né, e ver o conteúdo, eu tenho, por exemplo, aqui, eu posso usar como exemplo de um desses aplicativos que são dois irmãos, né, os personagens desse aplicativo são dois irmãos que cometem incesto. E a gente vê vários desses jogos, mas quando você olha, parece inocente, né? Então a gente precisa urgente, antes de deixar o nosso filho acessar, a nossa filha acessar, a gente precisa conhecer o conteúdo. Todas as vezes em que eu converso com um especialista, eu faço essa pergunta. E eu acho que é importante a gente sempre trazer essa clareza para os pais. O pai tem que ter acesso livre ao aplicativo, ao celular, ao tablet, enfim, a ferramenta que o filho usa para acessar a internet? A gente hoje ouve muito falar da privacidade, né? Tem que dar privacidade. Filho não tem que ter privacidade no que diz respeito ao acesso dos conteúdos, porque ele não tem discernimento ainda, e a depender da idade, né? Do que pode ser bom, do que pode ser ruim. E às vezes até tem, mas aquilo vai envolvendo tão sutilmente que daqui a pouco ele entrou, né, no vício daquele tipo de conteúdo. Então eu reforço, né, em dizer para todos os pais aqui que possam estar nos escutando, de que todos nós precisamos sim ter acesso, saber o que o filho está olhando. Preste atenção se seu filho apaga o histórico, se seu filho sai de perto na hora que vai olhar as telas. Se ele sai de perto de você, é porque talvez tenha alguma coisa que ele não quer que você veja. Se ele apaga o histórico, é porque ele não quer que você veja. Porque talvez ele saiba que aquilo você vai chamar atenção. De que forma a gente consegue construir uma conversa com o filho de uma maneira objetiva, minimizando o conflito, mas deixando claro que sim, é o momento de eu olhar o que tu está acessando, eu quero ter acesso ao teu celular, quero ver o tablet que tu está usando, quero consultar os históricos no teu notebook para ver por onde tu tem andado na internet. Eu gosto muito de usar duas palavras que eu falo sempre para os pais que vêm até mim, né, no processo de orientação parental, que é o trabalho que a gente faz de orientar os pais como conduzir os filhos. E as palavras são as seguintes: firmeza com mansidão. Nessa orientação que a gente precisa dar para os filhos, a gente precisa ser firme mansamente. O que é que isso significa? A gente precisa orientar com firmeza, dizendo aquilo que a gente acredita que é melhor para os filhos, de forma mansa. Porque existem muitas situações que a gente se depara que o filho tem acessado ou visto algum conteúdo que os pais se angustiam. E nessa angústia, os pais se emocionam e muitas vezes se exaltam. E nessa exaltação, nessa emoção exacerbada, e muitas vezes os pais embrabecem com os filhos, aí já gera o afastamento. Então, a gente pode dizer tudo para o filho na linguagem do amor, que é a firmeza com mansidão. Então, é chamar o filho, né, para um momento de conversa que tem que ser constante, esse vínculo tem que ser gerado a priori, você não vai conseguir gerar nenhum vínculo no momento que você vai precisar repreender ou orientar um filho. Esse vínculo tem que ser permanente e constante, tá? Tem que ser desenvolvido. E aí, nessas conversas, às vezes, que vai precisar de algumas, entre aspas, proibição, né, ou orientação, melhor dizendo, você vai precisar falar com firmeza mansa, com mansidão firme. Aí a gente tem muito mais chance de chegar no coração dos filhos. Por fim, alguns sinais além deste do afastamento, ou de não acessar o celular próximo do pai e da mãe, de que alguma coisa está acontecendo em função desse uso excessivo de telas, para deixar um alerta para os pais que estão nos acompanhando. Sim.
a gente tem alguns sinais que a gente pode prestar atenção, sim, como alguns que eu já mencionei, né? Isolamento do filho, o filho quer ficar muito tempo dentro do quarto ou em algum ambiente da casa, sem muito contato social. Se quando você chega, ele guarda o celular, porque talvez você veja o que ele está vendo na tela, né? Agressividade, quando você recolhe o equipamento, ou você pede para guardar o equipamento, se ele fica irritado, impaciente, nervoso, né? O que eu falei também que o afastamento da família para poder acessar, né? Você vê ele sempre distante, com o celular, com o tablet na mão, isso também é sinal de alerta. Muito sono durante o dia, né? Porque às vezes a criança fica durante os horários que ele deveria estar dormindo, ele fica acessando. E uma orientação aqui que eu dou também é não permitir, aproveitando, né? Não permitir que o celular vá para dentro do quarto com o filho, né? Porque aí você perde o controle. Né? Na hora de dormir, é dormir. Até porque o sono é uma necessidade, né, fisiológica. Então, basicamente, é isso. Né? Sintomas como insônia, irritabilidade, também a gente deve prestar atenção. Agradeço a Jamile por ter despendido do seu tempo nos atendendo, trazendo informações importantes, dicas práticas para auxiliar as famílias no manejo aí com os filhos, no que diz respeito ao uso da tecnologia, deixando claro que a internet é uma ferramenta importante e valiosa, mas precisa dessa regulamentação, precisa desse cuidado para que a gente possa desfrutar do benefício dessa ferramenta sem causar transtornos para a vida dos nossos filhos, para as nossas relações familiares. Muito obrigada, Jamile, mais uma vez. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Então, lembrando, como eu comecei essa entrevista trazendo esse detalhe, essa informação, durante este mês, a Igreja Adventista do Sétimo Dia anualmente promove uma campanha intitulada Quebrando o Silêncio. Neste ano, o tema é a violência digital. Inclusive, a gente vai aproveitar e vai deixar aqui na base da sua tela o endereço para acessar revistas e conteúdos produzidos justamente com essa temática para facilitar o entendimento e que servem também de orientação para todas as famílias. São 3 formas que esses materiais foram produzidos, direcionados a 3 públicos específicos, para as crianças, adolescentes e para adultos. Nesses conteúdos é possível encontrar mais informações nesse mesmo sentido do que nós conversamos aqui com a Jamile. O endereço está na base da sua tela, quebrandosilencio.org. Os materiais são gratuitos, podem ser acessados eletronicamente. A gente vai deixar, inclusive, aqui mostrando, enquanto eu falo, na tela, as capas dessas revistas, dessas publicações, que podem ser acessadas por toda a família. Embora a campanha trate deste tema durante um mês, os materiais estão disponíveis para acesso por tempo indeterminado. É mais uma ferramenta para te auxiliar no manejo, como eu dizia, com os filhos, com toda a família, no uso das tecnologias. Eu volto contigo, Daniel Nunes.